Uma nova geração que aparece a cada tempo, pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas, uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos, por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder, grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó, com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro sem nem sacar a espada, oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração, por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada, inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração, por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Com o narrador, Sally dirigiu o Camaro adentro pelas estradas rurais escuras. O vento golpeava o Camaro. A chuva açoitava o para-brisa. Ela não parecia querer desacelerar, na verdade ela estava dirigindo cada vez mais rápido. Relâmpagos produziam clarões a cada momento, e que olhou para Percy e Grover, que estavam sentados do seu lado no banco traseiro. Percy estava olhando para Grover a cada momento, mais especificamente suas pernas de sátiro. Então, e que o que você estava fazendo com Grover? Perguntou Percy olhando para seu melhor amigo. Grover apareceu lá em casa querendo saber onde você estava, depois de uma discussão que eu contei para minha mãe sobre o incidente no museu. Ela me disse que Grover me levaria para um lugar seguro, logo depois nos fomos à procura de você, explicou Ike resumidamente. Percy parecia confuso, ele olhou para sua mãe e Grover. Como você e minha mãe se conhecem? Perguntou Percy para Grover, que olhou para o espelho do retrovisor. Não exatamente, disse ele. Quer dizer, nunca nos encontramos pessoalmente. Mas ela sabia que eu estava observando você. Da mesma forma que a mãe de Ike sabia que eu estava observando ele, observando a mim. Ele voltou a perguntar ao sátiro. Eu estava de olho em você, cuidando que estivesse bem, o mesmo com Ike. Mas eu não estava fingindo ser amigo de vocês, acrescentou ele apressadamente. Eu sou seu amigo. O que é você, exatamente? Perguntou Percy olhando para as pernas de sátiro do Grover. Isso não importa neste momento, respondeu Grover. Percy, nosso amigo aqui é um sátiro, um homem bode da cintura para baixo, e que disse para Percy calmamente. Percy olhou para ele como se fosse louco. Espere, sátiros. Você quer dizer como, os mitos do Sr. Brunner? Perguntou Percy. Aquelas velhas na banca de frutas eram um mito, Percy. A Sra. Dodds era um mito. Perguntou Grover como se ele tivesse sido insultado. Então você admite que havia uma Sra. Dodds? Exclamou Percy com um olhar presunçoso. E que soltou um suspiro e sorriu divertido. Somente Percy para dizer uma coisa dessas em um momento tão tenso. Ele parecia estar mais preocupado com as Dodds do que com a sua situação maluca. É claro, disse Grover admitindo que existiu uma Dodds. Então por que você fingiu que ela não existia para Ike e eu? Perguntou Percy confuso. Quanto menos você e Ike soubesse, menos monstros atrairiam, disse Grover. Nós pusemos a névoa diante dos olhos humanos. Tínhamos esperança de que Ike e você achassem que a benevolente era uma alucinação. Mas não adiantou. Ike descobriu sobre ela e você começou a perceber quem você é. Explicou o sátiro, para um Percy confuso. Quem eu? Espere um minuto, o que você quer dizer? Perguntou Percy confuso. O rugido ergueu-se em algum lugar atrás do grupo, mais perto do que antes. Os olhos de Ike brilharam brevemente. Percy, chamou Sally. Há muito a explicar e não temos tempo suficiente. Precisamos pôr você em segurança, ela explicou rapidamente. Em segurança como? E quem está atrás de nós?
Perguntou Percy. Ah, nada demais, disse Grover. Apenas o Senhor dos Mortos e alguns dos seus asseclas mais sedentos de sangue, Grover. Repreendeu a Sarah Jackson. Desculpe, Senhora Jackson. Poderia dirigir mais depressa, por favor? Disse Grover cheio de nervosismo. Sally fez uma curva fechada para a esquerda para uma estrada mais estreita, passando com velocidade por casas de fazenda às escuras, colinas cobertas de árvores. Aonde estamos indo? Perguntou Percy para sua mãe. Para o acampamento de verão de que falei, disse Sally com uma voz tensa. Ela estava tentando não parecer assustada. O lugar para onde seu pai queria mandá-lo. O lugar para onde você não queria que eu fosse, refutou Percy. Por favor, querido. Isso já é bem difícil. Tente entender. Você está em perigo, disse Sally com uma voz suplicante. Estou em perigo, porque umas velhas senhoras cortaram um fio de lã, disse Percy com um olhar estranho. Aquelas velhas eram as parcas. O destino em outras palavras, e você e eu vimos ela cortar o fio. De acordo com a mitologia, elas só aparecem quando você ou alguém está prestes a morrer. Em outras palavras, você ou eu estamos em sérios riscos, disse Ike explicando para Percy que ficou pálido com suas palavras. Ele deixou de fora o fato de que o destino não pôde fazer nada com ele. Espere, isso significa que nos vamos morrer? Perguntou ele com medo e confusão na voz. Ou alguém que nos conhecemos, disse Ike calmamente. Ele franziu sua testa quando ouviu o barulho de um bater de asas atrás deles. Com seus sentidos elevados, graças ao seu cultivo, mesmo com o barulho forte da chuva e o estrondo feito pelos relâmpagos, ele ainda conseguia ouvir asas batendo perfeitamente. Parece que o Minotauro não é o único que está nos seguindo, pensou Ike ponderando. Sally puxou o volante com força para a direita e Ike e Percy tiveram um vislumbre de um vulto do qual ela se desviara, uma forma escura e ondulada, agora perdida na tempestade atrás de nós. O que foi aquilo? Exclamou Percy. Estamos quase lá, disse Sally ignorando a pergunta de Percy. Mais 1,5 km. Por favor. Por favor. Por favor, murmurou ela tensa. Com Ike, houve um clarão ofuscante de um relâmpago, um estrondo soou em meus ouvidos, o estrondo fez parecer que o carro explodiu. Meu cérebro zumbiu, uma sensação desagradável de coceira se agitou em meu corpo. Quando eu me recuperei, estava contra o banco do lado do motorista. O carro não explodira de verdade. Tínhamos caído em uma vala. As portas do lado do motorista estavam enfiadas na lama. O teto se abrira como uma casca de ovo e a chuva se derramava para dentro. Ai, ouvi um gemido doloroso do lado. Vi Percy contra o banco de motorista. Percy! Gritou Sally preocupada. Estou bem, respondeu ele. Ike, Grover, gritou Percy preocupado. Eu estou bem, respondi. Na verdade meu corpo nem tem um arranhão sequer. Olhei para Grover do meu lado. O pobre sátiro estava caído de lado, com sangue escorrendo do canto da boca. Vendo sua condição, Percy balançou suas pernas peludas preocupado. Grover! Disse Percy com preocupação evidente em sua voz. Comida, murmurou Grover, em seguida Percy parecia quase aliviado. Num clarão de relâmpago, através do para-brisa traseiro salpicado de lama, vi um vulto andando pesadamente na nossa direção no acostamento da estrada. Meus olhos se estreitaram na direção. Eu vi o lendário Minotauro com meus próprios olhos. Ele tinha facilmente mais de 2 metros, seu corpo parecia daqueles fisiculturistas extremamente volumosos, por músculos, bíceps e tríceps saltados e mais um monte de outros ceps, todos estufados como bolas de beisebol embaixo de uma pele cheia de veias. Ele não usava roupas, a não ser cuecas, branquíssimas, da marca Fruit of the Loom. A parte superior de seu corpo era de um touro, ele parecia assustador.
Pelos marrons e grossos começavam na altura do umbigo e iam ficando mais espessos à medida que chegavam aos ombros. Seu pescoço era uma massa de músculos e pelos que levavam a enorme cabeça, que tinha um focinho tão comprido quanto o meu braço, narinas ranhentas com um reluzente anel de bronze, olhos pretos cruéis e chifres, enormes chifres preto e branco com pontas que você não conseguiria fazer nem num apontador elétrico. Percy, Sally chamou Temujin. Ela parou porque também percebeu o Minotauro se aproximando. Logo depois Percy também olhou atrás do para-brisa traseiro e viu a silhueta. Quem é? Disse Percy engolindo sua saliva. Não sei, mas devemos sair daqui rapidamente, eu disse seriamente, fingindo que não sabia sobre o Minotauro. E que está certo, disse Sally extremamente séria. Percy, e que saiam do carro. Ela se jogou contra a porta do lado do motorista. Estava emperrada na lama. Percy tentou com a dele. Mas estava emperrada também. Eu tentei com a minha, aplicando um pouco de força, eu consegui abrir com facilidade. Na verdade eu arranquei a porta de dentro para fora, aonde ainda estava chovendo. A chuva caía sem misericórdia, na verdade parecia ainda mais forte que antes. Sally e Percy arregalaram os olhos brevemente. Grover ainda estava inconsciente, murmurando algo sobre comida. Ops, eu disse com um olhar fingindo desculpas. Eu rapidamente saí do carro e puxei Grover. Eu coloquei o sátiro nos meus ombros como um saco de batatas e ajudei Percy e Sally a saírem do carro. Assim que saímos, ouvimos o som de grunhindo e algo bufando. O Minotauro continuou a se aproximar de nós, ele não estava muito longe. Sally, para onde temos que ir? Não acho que temos muito tempo, eu perguntei. Está vendo aquela árvore grande? Disse Sally apontando para uma colina próxima. O quê? Disse Percy. Outro clarão de relâmpago iluminou o local, eu vi a árvore a que ela se referia. Um enorme pinheiro, do tamanho de uma árvore de Natal da Casa Branca, no topo da colina mais próxima. A árvore de talha. Aquele é o limite da propriedade, Sally explicou. Se nos passamos daquela colina e veremos uma grande casa de fazenda no fundo do vale. Nós só previmos correr até chegarmos à porta, disse ela. E que precisa de ajuda para carregar Grover? Perguntou Percy olhando para mim. Não, eu consigo carregar ele de boa. Vamos. Eu disse. Nós três corremos em direção à colina, comigo carregando Grover. Começamos a subir a colina com o capim molhado na altura da cintura. Percy deu um olhar de relance para trás e ficou chocado. Aquele é. Disse ele. O filho de Pasífae, disse Sally interrompendo as palavras de Percy. Gostaria de ter sabido antes o quanto desejam matar você, murmurou ela para si mesma com arrependimento. Mas ele é o mim, Percy iria dizer, mas Sally rapidamente interrompeu. Não pronuncie o nome. Os nomes têm poder, advertiu ela. Percy assentiu confuso. Nós continuamos correndo, faltava apenas cerca de 100 metros até a árvore de talha, eu dei uma olhada para trás. O Minotauro se curvou por cima do Camaro olhando pela janela, na verdade, era mais como farejar, fuçar. Comida. Murmurou Grover. Eu rapidamente coloquei minha mão na sua boca. Mamãe, o que ele está fazendo? Não está nos vendo? Perguntou Percy olhando para Sally. Sua visão e sua audição são péssimas. Disse ela. Ele se orienta pelo cheiro. Mas vai perceber onde estamos logo, quando Sally terminou suas palavras, o Minotauro bramiu de raiva. Ele agarrou o Camaro pela capota rasgada, o chassi rangia e gemia. Ergueu o carro acima da cabeça e atirou-o na estrada. Aquilo se chocou contra o asfalto molhado e deslizou em meio a um chuveiro de fagulhas por cerca de 500 metros antes de parar. O tanque de gasolina explodiu. O Minotauro soltou um bufo e começou a correr em nossa direção.
Eu ouvi um bater de asas e olhei para a direção. A algumas dezenas de metros à nossa direita, eu vi 3 criaturas horrendas. Todas elas eram quase idênticas, com apenas alguns detalhes diferentes. Todas as 3 tinham asas de couro como morcegos e uma boca com presas amarelas e olhos brilhantes. Eu reconheci, eram as 3 fúrias. Todas as 3 carregavam chicotes e voavam em nossa direção com olhos sanguinários. Percy e Sally também notaram. Percy parecia pálido como se tivesse visto um fantasma, e Sally ainda mais aterrorizada. Percy, Sally, eu chamei os 2 entregando Grover para eles. Os 2 apoiaram Grover nos ombros e olharam confusos para mim. Vocês continuam, eu vou segurar eles por quanto tempo eu conseguir, eu disse seriamente. Percy ficou chocado. Ele olhou para mim e disse resolutamente: eu não vou deixar meu melhor amigo. Vamos. Nós conseguimos. Disse ele agarrando meu ombro. Sally também estava me com choque, medo e preocupação. Vocês vão, eu vou segurar eles, eu disse olhando para os 2 que tinha Grover apoiado nos ombros com um sorriso calmo. Não. Disse Percy zangado. Eu soltei um suspiro e tirei a mão de Percy do meu ombro. Eu rapidamente caminhei na frente deles. Eu girei meu anel, e uma espada apareceu. Diferente da espada de 2 cumes de antes, era uma katana. O punho era preto com vermelho. Na ponta traseira do punho tinha uma corrente preta com uma cruz na ponta. A katana estava embainhada em uma bainha preta. Percy, me escute, vocês vão e chamam ajuda. Não está muito longe, só preciso segurar os monstros por alguns segundos. Então, vão. Disse eu seriamente com uma voz, olhando para trás de relance. Eu vi Sally com lágrimas nos seus olhos, e Percy com seus olhos verde-mar brilhando de raiva, tristeza e culpa. Não se atreva a morrer. Espere até nos conseguimos ajuda. Disse Percy trincando os dentes de raiva. Ele me conhecia muito bem e sabia que quando eu tomava uma decisão, eu iria até o fim. Tome cuidado. Disse Sally olhando para mim com preocupação. Os 2 rapidamente seguirão em direção à árvore de talha o mais rapidamente possível, enquanto carregavam Grover. Eu voltei meus olhos para o Minotauro e as fúrias. O Homem-Touro estava a algumas dezenas de metros de mim. E a Alecto e suas irmãs um pouco mais longe. Narrador, e que passou a sua katana ainda embainhada para sua mão esquerda. O Minotauro estava a alguns metros bem na sua frente. Ele estava bufando e grunhido como um touro. Em uma explosão de velocidade, e que apareceu na frente do Homem-Touro. Ele cerrou seu punho e socou o peito do filho de Pasífae em seu peito. O barulho de ossos quebrando foi ouvido pela área, antes do Minotauro disparar para trás como uma flecha. Por causa da força do soco, o Homem-Touro caiu de costas no asfalto molhado e se arrastou até perto do Camaro destruído. E que voltou seus olhar para as fúrias. Ele viu as 3 voando a alguns metros da sua direita. Ele se virou e as encarou. Alecto parecia furiosa e tinha uma expressão assassina, já suas 2 irmãs pareciam hesitantes. Tome cuidado, irmãs, foi esse maldito semideus que me matou, disse Alecto com veneno na sua voz. Ela olhou para Ike com uma grande intenção assassina. Olá, Sr. Dodds, como vai sua vida? Foi doloroso morrer? Ike acenou para a fúria casualmente. Morra. Meu bem. Ela rosnou olhando com fúria e ódio para Ike. Ela golpeou seu chicote na direção dele. Ike desviou para o lado, e pulou para trás logo em seguida para desviar de outro chicote vindo de uma das outras 2 fúrias. A última avançou em sua direção tentando arrancar sua cabeça com suas garras. Ike desviou para o lado, mas, quando isso aconteceu, 2 chicotes vieram em sua direção e o atingiram em cheio. Um acertou seu peito, enquanto o outro atingiu sua coxa, e que sentiu cócegas aonde os 2 chicotes atingiram. Ele poderia ter desviado desses 2 ataques facilmente, mas ele deixou acertar para testar a durabilidade do seu corpo.
e que desembainhou sua katana. Ela tinha uma lâmina negra com o desenho de um dragão chinês dourado. Em uma explosão de velocidade, ele se moveu e pulou em direção à fúria mais próxima, cruzando a distância entre os dois em uma mera respiração. Cuidado, irmã, era tarde demais, e que cortou a fúria com sua katana. O corte pegou no ombro perto do pescoço e atravessou-o em seu corpo em uma linha diagonal. A fúria se transformou em pó dourado. Assim que ele pousou no chão. Morra, seu maldito semideus! Gritou outra fúria o golpeando com seu chicote. E que deu 2 passos para frente em direção do ataque e deixou o chicote enrolar em seu braço. Ele puxou a fúria com força para sua direção. Ele então deslizou sua katana em um golpe limpo através da fúria. Ela se transformou em pó dourado, e que olhou e viu que Alecto era a última das fúrias. Maldito semideus, meu senhor Hades terá sua alma e eu vou amar punir você, disse ela me olhando com um ódio profundo. Oh! Eu estou com tanto medo, acho que você deve sentir falta das suas irmãs. Permita-me mandar você para acompanhar elas, disse Ikki com um sorriso sarcástico cheio de zombaria para a fúria. Ikki se moveu e pulou em direção a Alecto. Como um fantasma em um instante, ele apareceu na sua frente. Atravessando seu peito com sua katana, a fúria se desmoronou em pó dourado, não antes de enviar um olhar de ódio para Ikki. Ele pousou no chão e colocou sua katana na bainha. Ela se transformou em um anel novamente. Ikki olhou para suas roupas e viu que tinham alguns rasgos aonde o chicote pegou. Suspirando, ele olhou em direção ao Minotauro. O Homem-Touro não estava lá. Seus olhos se estreitaram. Ele rapidamente correu em direção à árvore de talha. Era lógico que o Minotauro iria atrás de Percy. XXXXXX, com o narrador, a chuva tinha parado. A tempestade ainda rugia, mas somente à distância. Assim que Ikki chegou na árvore da talha, ele viu Percy se esforçando para carregar Grover. O filho de Poseidon desceu cambaleando para o vale em direção às luzes da casa. Enquanto chorava e chamava sua mãe em um tom baixo, ele estava agarrando Grover com força. Parecia que tinha medo do sátiro partir. Parece que eu cheguei atrasado. Percy conseguiu matar o Minotauro, como no livro, pensou Ikki com pesar seu coração. Ele sabia que Sally ficaria bem, ele leu o livro afinal. Mas agora, Ikki não tinha tanta certeza disso. Sua presença alterou tudo nesse mundo. Um grande exemplo disso foi as fúrias. Era para ser apenas um Minotauro o seguindo até o acampamento meio-sangue. Ikki rapidamente correu em direção a Percy. O filho de Poseidon notou e olhou em estado de alerta para sua direção. Quando viu que era Ikki, ele ficou aliviado e seus olhos brilharam de felicidade, antes de ser substituído pela dor e tristeza de perder a mãe. Percy, Ikki chegou na sua frente com um olhar preocupado. Ikki, que bom que você está bem, murmurou Percy antes de cair para a frente inconsistente. Ikki rapidamente o pegou antes dele cair no chão. Ikki soltou um suspiro, antes de pegar os dois e caminhar em direção à casa iluminada. Assim que ele chegou perto, Ikki viu 2 pessoas na varanda. Uma delas ele reconheceu na hora, era o Sr. Brunner, e a outra era uma garota loira com uma pele bronzeada e um corpo esguio e atlético. Ela tem cabelo loiro cor de mel longo e encaracolado, semelhante a uma princesa. É ele. Tem que ser ele, a garota murmurar para o Sr. Brunner. Silêncio, Annabeth, disse o Sr. Brunner. Ikki está se aproximando, murmurou para a garota loira. Ikki parou na frente da varanda e olhou para o Sr. Brunner confuso. Ele deveria ganhar o Oscar de melhor autor do mundo, pois nem os deuses veriam que ele estava atuando. O que você está fazendo aqui, Sr. Brunner? Ele perguntou fingindo confusão. Depois, eu explico. Nossa prioridade é levar Percy e Grover para dentro, disse ele para o moreno. Ikki assentiu e olhou para a garota. Annabeth.
Annabeth olhou para Ikki apenas por um instante, e ainda, ela sentiu seu coração bater mais rápido inconscientemente. Seus olhos foram atraídos para ele, como se ele fosse um imortal celestial pisando no mundo mortal. Ela olhou vidrada para Ikki como se fosse incapaz de desviar seus olhos. Esse tipo de perfeição superou a própria natureza. Annabeth sentiu que apenas essas palavras eram apropriadas ao descrever Ikki. Além disso, quanto mais olhava para ele, mais ela tinha vontade de ficar olhando. Ela poderia ficar olhando para ele pela eternidade, e nunca se cansaria. Vendo Ikki olhando para Annabeth, o Sr. Brunner também se virou para ela. Ele iria pedir para que ajudasse Ikki com Percy Grover. Sr. Brunner viu o estado de Annabeth e seus olhos mostravam um olhar de compreensão. Ele entendia como ela se sentia, na primeira vez que ele viu Ikki. O professor de latim sentiu seu coração bater mais rápido. Ele pensou que Afrodite era a mãe de Ikki, e que ele herdou todos os genes dela, criando uma cópia masculina da deusa. Mas, esse pensamento se quebrou. A beleza de Ikki parecia mais natural, como se a existência quisesse que ele fosse perfeito, enquanto Afrodite era mais uma beleza feita pela sua divindade. Além disso, a mãe de Ikki era uma anã. Demorou vários meses para ele se acostumar com a aparência de Ikki, sem ser afetado, e foi os meses mais torturantes e assustadores para ele. No final valeu a pena, ele se acostumou com Ikki. A não ser que ele sorrisse, uma coisa que o Sr. Brunner achou estranho foi o fato de que os mortais não ficavam no mesmo estado que ele e Annabeth. O professor de latim não sabia que apenas os mortais ou outros seres com algo especial poderiam perceber a beleza de Ikki. Para os mortais normais, ele seria apenas um garoto extremamente bonito. Eles veriam como ele é, mas não compreenderiam sua beleza. Esse era um dos efeitos passivos do físico divino da proibição celestial. Alguns anos depois, quando Ikki descobriu sobre isso, ele agradeceu profundamente por ele ter esse efeito passivo. Ikki olhou estranhamente para Annabeth. Ambos os olhos da garota estavam brilhando, incapaz de desviar o olhar dele. Tosse. Sr. Brunner tossiu, para chamar a atenção dela. Mas, Annabeth ainda estava olhando para Ikki, sem se importar com o mundo. Annabeth. Depois que o Sr. Brunner chamou algumas vezes, Annabeth saiu do seu estado perdido. Ela ficou vermelha como um tomate. Seu coração bateu furiosamente, como se a qualquer momento ele saísse por sua garganta. Sim, Kiron, gaguejou Annabeth. Ajude Ikki a levar os outros garotos para descansar, disse o Sr. Brunner. Ela assentiu ainda com um rubor em suas bochechas. Annabeth levou Ikki para uma sala, aonde Percy e Grover pudessem descansar. Depois de colocar os dois em camas diferentes, Ikki voltou sua atenção para a garota que estava parada a alguns metros do seu lado. Obrigado pela ajuda. Ikki agradeceu com um rosto calmo e um olhar agradecido. Annabeth assentiu com um rubor em seu rosto. Ela respirou fundo e se apresentou. Meu nome é Annabeth Chase. A propósito, meu nome é Ikki Phoenix. Prazer em te conhecer, Annabeth, Ikki disse educadamente. Eu adoraria conversar um pouco com você. Só que tenho um problema. Eu estou quase perdendo a consciência de cansaço, por causa da minha luta contra as três benevolentes. Então, boa noite, disse Ikki dando um olhar de desculpas. Seu rosto calmo e sereno foi substituído por um rosto de fadiga e cansaço, como se ele não tivesse dormido por vários dias. Ele se deitou em uma das camas que tinha na sala e dormiu. Annabeth arregalou seus olhos quando ouviu ele mencionar sua luta contra as três fúrias. Quando se recuperou, ela viu Ikki deitado, dormindo pacificamente. Ela ficou vidrada no seu rosto adormecido. Uma grande vontade de tocar aquele rosto para ver se era real preencheu seu coração. Sua curiosidade como semideusa de Atena também não ajudou.
Nunca deixa de me surpreender. Sr. Brunner disse de repente, fazendo a Annabeth, que estava prestes a matar sua curiosidade e pular de susto. Qual? Todos os três. Eles se protegeram na escola que eu frequentei. E que parece ser um lutador nato, e um jovem muito maduro e calmo, ele respondeu. Annabeth olhou para Ike o avaliando mais intensamente, seu coração disparava toda vez que olhava para ele. E ela sentia uma necessidade de observar sempre que podia. Os dois ficaram na sala por algum tempo, antes de irem embora. Annabeth teve que ir embora, pois se ela ficasse ainda mais na presença de Ike, ela não sabia o que poderia fazer. Era como se uma tentação fosse colocada em sua frente, e ela teve que usar todas suas fortalezas mentais para resistir. Mesmo assim não foi completamente mitigado. Com Ike, eu suspirei e abri meus olhos. Eu não estava realmente dormindo. Apenas fingi estar cansado. Já é anormal um semideus novato matar as três fúrias e ferir o Minotauro. Imagina se descobrirem que eu nem suei para fazer isso. Olhei para o teto e ponderei seriamente. Depois de analisar minha luta contra as fúrias, eu cheguei à conclusão, mesmo que eu seja muito forte para os padrões dos semideuses, ainda me falta muito em comparação com os deuses e os titãs. Minha força atual ainda é insuficiente, eu não esqueci meu objetivo, não. Pelo contrário, eu estou cada vez mais determinado a alcançar meu sonho. Só que meu sonho não pode ser realizado em um instante. Ele é como uma escada sem fim, aonde eu tenho que subir degrau por degrau para atingir o ápice e realizar aquela linda visão. Desde o dia que eu decidi seguir em busca deste sonho sem fim, eu sabia disso. Então tomei a decisão de aproveitar minha vida ao máximo. Foi isso que eu fiz durante esses 12 anos que vivi nesse mundo. Não me arrependo nem um pouco disso, mas, se eu focasse em ficar apenas mais forte nesses 12 anos, tenho certeza que minha força seria incomparável com a minha atual. Eu seria sem dúvidas incontáveis vezes mais forte do que sou agora. Mas, me pergunto, eu seria o mesmo? Provavelmente, não, seria apenas uma máquina fria que estava focada demais no sonho para se importar com a vida, e se eu seguisse esse caminho, não sei se eu chegaria ao ápice. Eu estou feliz com minha vida atual, e insatisfeito com minha força atual. Bem, tudo o que eu posso fazer é me esforçar para ficar mais forte rapidamente. Eu continuei olhando para o teto, enquanto ponderava sobre vários outros assuntos além da minha luta contra as fúrias e minha força insuficiente. Fiquei curioso sobre o que eu ganharia se quebrasse os 12 selos do meu físico divino da proibição celestial. Uma coisa era certa, eu estaria muito mais perto do meu sonho se isso acontecesse. Não tinha motivos para não aproveitar meu físico divino. Tenho infinitas técnicas de cultivo duplo em minha mente e o conhecimento que abrange tudo sobre o assunto, graças à escritura primordial do cultivo duplo. Mas, eu sou muito novo para pensar nisso. Vamos deixar para quando eu for um pouco mais velho. Depois que meu físico despertou uma noite antes de eu vir para acampamento, eu também consegui acesso aos itens que eu ganhei antes do meu renascimento. Uma pena, se eu tivesse o pingente Yin Yang desde quando comecei a cultivar, meu progresso teria sido incontáveis vezes melhor. Eu pensei no item aparecendo, observei o pingente com símbolo do Yin Yang se materializado na minha mão. Eu mordi meu dedo e pinguei meu sangue no pingente. O pingente começou a brilhar, antes de desaparecer da minha mão. Uma onda de informações inundou minha mente, ao mesmo tempo me senti estranhamente conectado com algo. Eu sabia que era o Real Norte Violet Jardim Immortal, um espaço diferente onde o tempo passava mais rápido. Nesse espaço separado, o tempo flui a uma taxa de 100, em comparação com o mundo exterior. Em outras palavras, 100 horas neste reino são equivalentes a 1 hora do mundo real. Uma pena que eu só possa entrar 2 horas por dia.
Eu estava um pouco ansioso para entrar no Realm of the Violet Jade Immortal. Mas deixei para fazer isso depois. Não posso ser cuidadoso o suficiente no acampamento, afinal esse lugar era observado por muitos deuses. A última coisa que poderei foi sobre quem seria meu pai divino. Minhas suspeitas são entre Apolo, Hades e Zeus. Tenho certeza que é um dos três. Mas, as crianças de Apolo são todas loiras, e eu tenho cabelos negros. E se eu fosse filho de Hades, as fúrias não me atacariam. O que me sobra é Zeus, mas filhos de Zeus tendem a ter cabelos claríssimos, finos e ondulados, alguns até chegam a ser completamente brancos. A maioria também possui os olhos cinzentos, por vezes azulados. Claro, Thalia e Jason são uma exceção. A primeira tem cabelos negros e olhos azuis elétricos, o último tem cabelos loiros com os mesmos olhos azuis elétricos de Thalia. Também tem uma grande chance de eu não ter herdado a aparência geral do meu pai divino, por causa do meu físico divino. Então, meu pai divino pode ser qualquer deus. Suspiro, vou ter que esperar meu pai me reivindicar. Fechei meus olhos e tentei dormir, o que não demorou muito para acontecer. Time skip, com o narrador. Ikki lentamente abriu seus olhos. Ele olhou para o teto familiar e ao mesmo tempo desconhecido, antes de se sentar na cama. Vejo que você está acordado. Disse a voz de uma garota na entrada da sala. Era Annabeth entrando, com um tom rosa em suas bochechas. Por quanto tempo eu dormi? Perguntou Ikki com cansaço em sua voz. Não foi muito tempo, você chegou aqui ontem noite, então, talvez algumas horas, disse Annabeth olhando para Ikki, que percebeu que seus olhos eram realmente cinzentos. Ambos os olhos de Annabeth estavam brilhando, incapaz de desviar o olhar. Ela pensou que tinha pelo menos se acostumado um pouco com a beleza de Ikki, mas parece que ela estava errada. No momento que olhou para seu rosto, ela sentiu seu coração acelerar novamente e se viu incapaz de desviar seus olhos. Seus olhos cinzentos, como nuvens de tempestade, bonitos, olharam para Ikki por alguns segundos antes de sair do seu estupor. Então, toda aquela merda aconteceu, disse Ikki soltando um suspiro pesado. Sim, assentiu Annabeth com um rubor se espalhado por todo o seu rosto. Oh, Ikki. Vejo que você acordou, disse o Sr. Brunner, empurrando sua cadeira de rodas pela porta. Sr. Brunner. Ikki olhou para ele confuso. Annabeth, você poderia alimentar Percy com um pouco de ambrosia, disse o Sr. Brunner para Annabeth. Annabeth assentiu e alimentou Percy logo depois com um pequeno pedaço de ambrosia usando uma colher. Enquanto olhava para Ikki sorrateiramente. Sr. Brunner, o que está acontecendo? Por que você está aqui? Ikki perguntou para ele. Ikki, aqui eu sou chamado de Chiron, disse o Sr. Brunner, revelando sua identidade para Ikki, da qual ele sabia, mas mesmo assim fingiu que estava surpreso. Chiron. Então, cadê sua metade cavalo? Ikki perguntou com sobrancelha levantada. Esta é uma cadeira de rodas mágica para quando eu quero sair para o mundo mortal, eu uso isso para esconder meu verdadeiro eu, explicou Chiron não muito surpreso por Ikki saber sobre ele ser um centauro. Ikki, meu garoto, você pode me explicar o que aconteceu ontem à noite detalhe por detalhe? Perguntou Chiron seriamente. Annabeth, que terminou de alimentar Percy, parou do lado do Chiron com olhos cheios de interesse. Bem, tudo começou quando Grover apareceu lá em casa, e que começou sua longa explicação, ocultando algumas coisas como o encontro com o destino. Bem, tudo começou quando Grover apareceu lá em casa, e que começou sua longa explicação, ocultando algumas coisas como o encontro com o destino. E que explicou até chegar à parte da sua luta contra as Três Fúrias e o Minotauro. Eu então ataquei o filho de Pasífae e lembro que eu dei um soco no peito dele. E para minha surpresa, ele voou até o asfalto molhado. Na hora do soco também senti seus ossos se quebrarem.
Eu desviei de um chicote de uma das benevolentes, e comecei a lutar com elas. Depois de um tempo eu consegui matar as 3, a adrenalina passou e eu me senti extremamente casando, à beira de desmaiar. Mas não cai, eu olhei para onde tinha jogado o homem-touro com o soco e vi que ele não estava lá. Fiquei preocupado com Percy e corri até sua localização. Tinha chegado tarde demais. Percy tinha matado o filho de Pasífae e ele estava carregado Grover e descendo a colina cambaleando. Eu corri até ele e o ajudei, carregando os dois até aqui, e que narrou tudo fingindo muitas emoções como confusão, preocupação, pesar e culpa. Os 2 últimos não eram fingidos. Ele se sentiu culpado. E que tinha decidido contar a verdade, porque uma hora ou outra todos iriam descobrir sobre sua força ridícula. Os olhos de Annabeth estavam arregalados com a história de Ike. Ela quase não acreditou, mas ela sabia que nenhuma palavra do semideus desconhecido era falsa. Quirón olhou para Ike surpreso, ele estreitou um pouco seus olhos. Bem, parece que você tem a mesma força do Hércules, ou talvez seja ainda mais forte, disse Quirón com a mão no queixo coçando sua barba. Ele murmurou a última parte. Quirón, você pode me explicar onde eu estou? Ike perguntou. Claro, você está no único lugar seguro para pessoas especiais como Percy e você. Esse é o acampamento Meio-Sangue, disse Quirón começando a explicar o que era o acampamento Meio-Sangue. Basicamente o acampamento Meio-Sangue é um campo de treinamento secreto de semideuses gregos localizado em Long Island. Seu diretor é Dionísio, que é chamado de Senhor D. e Quirón. Depois de meia hora de explicação, que Ike já sabia por causa do livro, Quirón finalmente terminou. Então, se eu sou um semideus, quem é meu pai? Perguntou Ike genuinamente curioso. Nós temos uma ideia, mas devemos ficar quietos até que eles reivindiquem você. Além disso, ser um dos 3 filhos grandes é meio ruim, afirmou Quirón um pouco preocupado. Por quê? Perguntou Ike sabendo a resposta. Porque os 3 grandes fizeram um juramento após a Segunda Guerra Mundial de que não teriam mais filhos. Annabeth respondeu por Quirón. Ela ainda tinha um rubor no rosto, e seus olhos estavam olhando intensamente durante toda a sua história. Ela parecia estar vendo uma espécie extinta, cujo ela queria saber mais. Ike se levantou da sua cama, fazendo uma careta de dor. Annabeth deu um pouco de ambrosia e néctar para ele. Isso deve ajudar na sua recuperação e aliviar um pouco o seu cansaço, disse Quirón olhando para Annabeth. Annabeth pegou um pedaço de ambrosia e um copo com canudo e entregou-o para Ike. Os 2 são alimento dos deuses. Os humanos normais não podem comer ou morrerão. Os semideuses comem porque ajuda a se recuperar e é bom para eles. Apenas não exagere, você pode morrer se ingerir demais, disse Annabeth explicando. Ike assentiu e comeu um pedaço de ambrosia. Parecia ser pudim, mas tinha um gosto de pipoca com manteiga. Ele se sentiu ainda mais energético que o normal. Ele tomou um gole de néctar. Para ele tinha gosto de bolo de chocolate. Como se sente? Perguntou Quirón com um sorriso no rosto. Como se eu pudesse lutar mais uma vez com aquelas velhas bruxas, respondeu Ike satisfeito. Quirón riu sabendo que ele estava falando das fúrias. Obrigado, Ike agradeceu Annabeth. A mesma ficou com o rosto vermelho como tomate. De nada, respondeu ela gaguejando. Annabeth, fique cuidado de Percy. Ike me siga, vou chamar um campista para te mostrar o acampamento, disse Quirón sorrindo. Annabeth assentiu, Ike seguiu Quirón com a filha de Atena olhando para ele intensamente. XXXXX.